Oi, meu nome é Karina, eu tô muito feliz que você tenha clicado nesse vídeo. O intuito desse canal é compartilhar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração e refletir juntos, crescer juntos. Então fica por aqui que o assunto de hoje é bem interessante, é sobre a parábola de Mateus 13, que é a parábola do semeador. É uma palavra que vem para nos confrontar, ela vem para nos ler, para dizer quem nós somos, porque a palavra do Senhor, ela esquadrinha os nossos corações. E aqui Jesus vai falar sobre um semeador que saiu a semear e tiveram tipos de sementes diferentes. Na verdade, era a mesma semente, mas que caiu em lugares diferentes. E isso fez ela frutificar de maneiras diferentes, ou então morrer, ser sufocada, enfim. E Jesus vai falar essa história, essa parábola, e as pessoas não vão entender. E até os discípulos não vão entender. E eles vão pedir, Senhor, nos explica o que isso quer dizer. E aqui, a partir do versículo 18, Jesus vai explicar. Eu vou ler rapidinho para que a gente possa continuar. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, o outro 60 vezes, e o outro 30 vezes. Então, nós temos aqui 4 tipos de semente, 4 tipos de pessoas que ouviram o evangelho, que receberam algo. E nós temos o resultado do que aconteceu com essas pessoas, né? Aqui Jesus está falando de sementes, mas se refere a nós. Então, a primeira semente é aquela que ouviu e não entendeu. Aquela pessoa que talvez você seja, eu não sei, ouviu sobre Jesus, ouviu sobre o Evangelho, mas nunca entendeu o que é graça, o que é misericórdia, nunca entendeu o que é ser perdoado e vive a vida lutando contra... Acho que fez um barulho aqui na rua. Enfim, vive a vida lutando contra ou ignorando que existe esse assunto. É como se fosse apenas religião, é como se fosse apenas algo que as pessoas dizem, mas não tem impacto nenhum no seu coração e nem na sua vida de eternidade. E temos também a segunda semente, que talvez seja mais fácil de encontrar, que são as pessoas que ouviram e até creram, pensaram, eba, parece mesmo uma boa notícia. O evangelho é mesmo sobre salvação, é mesmo sobre um futuro melhor, é mesmo sobre andar com o próprio Deus. Só que no decorrer do caminho desse andar com Deus, as tribulações mataram a fé. Porque, na verdade, você entendeu o princípio, mas você não entendeu a profundidade. E é hora de refletir, sabe? Será que você foi essa pessoa que recebeu a palavra e se afastou e não entende por que você não consegue ficar firme? É porque talvez o evangelho que você entendeu, você não tenha entendido por completo. Temos também a terceira semente, que é a que eu queria falar um pouco mais, porque foi a que eu me identifiquei, embora eu quisesse me identificar com a última. Essa semente é a semente que entendeu a palavra, recebeu a palavra, até começou a viver pela palavra. Só que os cuidados do mundo e as riquezas tornaram a palavra infrutífera. Não é que ela não tinha capacidade de frutos, mas é que as situações tornaram ela incapaz de frutificar. E muitos de nós nos encontramos nessa situação sem perceber. E eu digo isso porque eu também não percebi. A verdade é que nós temos a palavra de Deus, nós cremos que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor vai cuidar de nós, e na teoria nós sabemos todas essas coisas, principalmente sendo cristãos. Mas na prática, quando nós vamos para a vida real, nós deixamos as ansiedades nos dominar, nós deixamos o medo de fracassar nos dominar, e nós começamos a pensar, Senhor, eu não vou chegar em lugar nenhum. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso me tornar alguém. Meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso servir mais na igreja, eu preciso ser um religioso melhor. Meu Deus. E você começa nessa ansiedade infindável, e você tá inserido no contexto do evangelho, só que você não tá vivendo o evangelho. Você tá fugindo do que Jesus diz quando nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber ou com o que havemos de vestir, porque o Pai Celestial sabe do que nós precisamos, e assim como cuida das aves do céu, Ele cuida de nós, mas nós nos afastamos totalmente dessa verdade, começamos a viver de forma natural. Então nós devemos ser como a última semente, que é aquela que traz
frutos. Só que antes de ser como essa última semente, nós precisamos reconhecer se não estamos como uma das outras 3. Eu sei que é difícil você reconhecer que é uma dessas 3 sementes, porque nós queremos ser como a última, a boa semente, a que dá frutos, a que compreende a palavra. Mas para ser essa última semente, nós precisamos admitir e levar ao Senhor que temos sido como uma das outras 3 e pedir que Ele mude o nosso coração, pedir que Ele nos faça compreender para que nos tornemos a semente que recebe o Evangelho de verdade, que vive sob a palavra e que frutifica. O que o Senhor refere a frutificar é crescer em graça e conhecimento, é crescer em entender quem o Senhor é crescer em entender o que nós devemos fazer depois que entendemos quem o Senhor é, e os nossos frutos começam a ser arrependimento, começam a ser uma vida de retidão, começa a ser uma vida de dependência no Senhor, e também uma vida que fala sobre o que recebeu, que compartilha de Jesus, e que diz, olha, é uma boa nova, se você receber a sua semente e cair em boa terra, o Senhor vai fazer frutificar, porque Ele é a água, Ele é quem faz a semente brotar, é Ele que dá o crescimento. Então, fique com essa palavra, reflita sobre qual semente você tem sido, leia depois Mateus 13 e você vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E o importante é deixar a palavra revelar o seu eu e não ter medo de que essa revelação não seja a que você queria, porque é em meio às nossas fraquezas que o Senhor se faz forte, é em meio à nossa humanidade que Deus pode ser Senhor sobre quem nós somos. Amém? Eu espero muito que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração, que você possa receber essa palavra não como um vídeo qualquer que você viu na internet, mas como uma oportunidade de se tornar a boa semente. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Terão mais vídeos como esse. Ative o sininho, porque você vai ser notificado quando aparecer o próximo. E curte, porque é de graça e você me ajuda a crescer esse canal. Amém? Tchau, tchau.